sou Evandro Franco e na videoaula de hoje vou dar continuidade aí ao nosso projeto que nós estamos desenvolvendo aí em VB.NET. Hoje eu vou criar aí um formulário, um novo formulário, que eu vou fazer uso aí dos objetos mais habituais, os mais usados, que essa é a intenção dessas primeiras videoaulas de VB.NET. Então, eu vou aí criar um formulário e dentro desse formulário nós vamos fazer o CRUD completo, tá? Com alguns objetos aí que são mais utilizáveis aí no dia a dia dos programadores. Então hoje nós vamos aí trabalhar um pouquinho com o banco de dados, Vamos criar uma pequena tabela de estado civil e dentro dessa tabela nós vamos inserir aí os estados civis. Então nós vamos preparar ela para carregar em uma combo box. Então, antes disso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui em gerenciador de soluções, com o nome do meu projeto, eu vou clicar no botão, com o botão direito nele, e eu vou em adicionar. Se de você estiver em inglês, vai ser add. E aí eu vou em formulário Windows Form. Bom, carregando o nosso formulário aqui, ele vai dar essa parada na maioria dos computadores, notebooks, ele faz isso, ele dá essa pequena parada aí. E aqui eu vou colocar o seguinte, eu vou dar um nome para ele de FRM Dados. Vocês fiquem à vontade para colocar qualquer nome que vocês queiram, que vocês achem aí melhor, tá ok? Bom, adicionar. Bom, ele vai adicionar aí o formulário, prontinho, ele adicionou o formulário aqui, Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui alguns objetos. O primeiro que eu vou colocar vai ser uma caixa de texto, uma text box. Deixa ele carregar aqui. Bom, vamos lá. Vou colocar uma text box, onde eu posso procurar aqui, tanto pelo nome, T, por ordem alfabética que ele está, como eu posso vir aqui no filtro e já colocar um TE aqui, ele já vai trazer a text box, está aqui embaixo. Vou pegar um aqui, vou trazer ele um pouco mais para cá, e também eu consigo somente clicar nele, vamos procurar aqui da outra forma, e aqui embaixo eu posso dar um clique nele e ele já me trazer a text box. Então vamos fazer isso, ele já trouxe aqui as text box, então ele vai por ordem decrescente, que ele vai preenchendo, e aqui vamos somente adequar um pouco mais para cá. Vamos trazer aqui e vamos aumentar para deixar aqui como o nome, Esses dois aqui, vamos deixar assim por enquanto. Vamos aqui em propriedades. Nas propriedades, eu vou alterar a cor do meu formulário. Eu não quero essa cor, tá? Quero colocar uma outra cor aqui. Vamos aqui em web, que o web tem umas cores bem bacanas. Vamos ver aqui. Eu vou colocar... Deixa eu ver como vai ficar com esse aqui. Vamos mudar, vamos deixar esse aqui. Pronto. Acho que esse fica um pouco melhor. Bom, daqui eu vou fazer o seguinte. O design vai ficar sempre por parte de vocês. O intuito aqui é que a gente tenha o aprendizado dos objetos. Novamente, eu vou pegar aqui uma combo box. Então eu vou subir aqui e eu já tenho aqui uma combo box. Para cá e vamos deixar ela aqui. Vou aqui colocar um botão hoje, Vamos trabalhar somente com um botão hoje. E aqui eu vou pegar uma label. Tá aqui a label, vou trazê-la para cá e vamos deixar ela aqui em cima. Vamos ajustar essa label aí. Então, eu vou aumentar um pouquinho o texto dela, Bom, vamos lá. O que acontece?
Os objetos que eu vou passar aqui para vocês e a parte de inserir dados, né? Nós vamos inserir os dados aí e mostrar também para vocês, acredito eu, para a próxima videoaula, como carregar aí um Data Grid View, né? Data Grid View, esse que nós vamos usar bastante. Então, tanto para Data Grid View quanto para a nossa Combo Box, que está aqui, ó, que nós vamos trabalhar com ela daqui a pouco, o que acontece? Nós, no Excel, quando nós fazemos isso no Excel, nós criamos aí, no Excel, tá? Nós temos lá a nossa planilha, né? Dentro da nossa planilha a gente coloca lá na nossa validação de dados, ou no nosso objeto também que nós temos lá para colocar essas informações, né? Então, o que acontece? Dentro da nossa programação, nós vamos ter que criar uma espécie de tabela, tá? Para que a nossa Combo Box receba essas informações, tá? E também o Data Grid View. Bom, o que eu estou fazendo aqui no momento é segurar a tecla Ctrl, né? Tecla Ctrl, e aqui eu clico, seguro e arrasto, solto do mouse e solto a minha tecla Ctrl, tá? Então, fazendo isso eu consigo clicar, segurar e arrastar aqui. Agora aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um Data Grid View, né? Vamos lá no Data Grid View, ele está aqui, ó. Vou trazer ele aqui para dentro e vou soltar ele. Aqui ele me dá várias informações. Se eu quero habilitar a inclusão, edição e tal, e a exclusão. Isso são processos que eu posso fazer dentro do meu Data Grid View. Eu não vou mexer nele agora, né? Eu vou deixar ele aqui como está. Vou simplesmente arrastar ele para cá, deixar ele aqui, né? E tem um detalhe também, eu consigo personalizar o Data Grid View, tá? E personalizar ele e deixar ele de uma forma muito agradável. Bom, feito isso, agora eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que habilitar, ou melhor, habilitar não, codificar a parte para trazer as informações ali na minha Combo Box. E antes disso, eu vou criar aí no meu banco de dados, né? Então eu vou vir aqui no meu banco de dados, eu já deixei ele preparado aqui, e nós vamos criar uma tabela que vai ser, Create Table, e eu vou chamar ela de Estado Civil. Dentro dela, eu vou ter um ID. ID, eu não vou dar nada, vou deixar somente como ID mesmo, mas vocês podem colocar ID, Estado Civil, alguma coisa desse tipo. Faltou um DOL, né? Estado, pronto. O ID, ele vai ser int de inteiro, ele vai ser também uma chave primária, então primary key, e ele vai ser um identity. Esse identity ele vai ser de 1 em 1, tá ok? E também not null, não vai aceitar nulo, vírgula. E aqui eu vou colocar o estado civil, né? Então aqui eu vou colocar estado civil. Ele vai ser um varchar somente texto, né? Eu vou deixar aqui um varchar de 50 caracteres. Pronto, aqui eu vou executar ele, né? Eu posso vir aqui e executar nele, como posso usar o F5 também, que eu consigo executar. Então notem que ele não apareceu aqui, mas eu vou vir aqui em Tables, vou clicar com o botão direito e vou dar um refresh nele, tá? Então notem que agora nesse momento eu já tenho aqui o estado civil, né? Então o estado civil já está pronto. E aqui eu já poderia ter feito até inclusive os insert direto, tá? E ele iria funcionar. Então vamos fechar aqui. Tá? Então vamos fazer numa linha só. Aqui eu vou fazer o insert into, ou seja, insira dentro desta tabela os valores em que eu vou colocar aqui. Então, aqui será estado civil,
e aqui dentro é o estado civil, eu tenho que colocar o nome dos meus campos, e agora aqui eu vou colocar um values, né? Então aqui vai ser o values, os valores que ele vai receber. Então aqui tem que estar entre apóstrofe, tá? Senão ele não aceita. Então, primeiro de tudo eu vou colocar o solteiro, né? E agora aqui vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui, copiar e vou colar nos debaixo, né? Ou melhor, abaixo. Então aqui eu vou Ctrl V mais uma vez, e mais uma vez o Ctrl V. Então aqui eu vou colocar o casado. Aqui eu vou colocar divorciado. E aqui eu vou colocar, geralmente tem divorciado, tem separado, vou colocar separado. E por fim, eu vou colocar o viúvo. Prontinho, vou executar ele. Ele me mostra que as linhas foram afetadas aqui, né? Eu também poderia ter colocado já um select aqui embaixo, que ele já iria executar todas essas informações aqui para a gente, né? Então, select asterisco from estado civil. Eu vou aqui, vamos executar ele. E aqui está todas as informações. Então, olhando essas informações, deixa eu subir até um pouco mais aqui. Vamos subir mais para cá. Olhando todas essas informações, é exatamente isso aqui, o ID e o estado civil, que eu vou levar para a minha combo box, para preencher a minha combo box, para a gente dar início aos nossos cadastros, tá? Então, se eu sentir que a aula está prolongando demais, eu paro nesse momento, né? E a gente vai continuar aí na próxima videoaula. Então vamos lá. Eu tenho aqui a minha combo box. Já vou mudar o nome dela aqui. Vou deixar CBO Estado Civil. Vou dar um Enter. Vamos aqui também mudar. Vamos clicar aqui e deixar ele fixo. A minha text box eu vou colocar. Notem que eu apenas selecionei ele e vim aqui e fiz esse processo. Ele já está marcado aqui. Quando ele está marcado, ele já está dizendo o seguinte, olha, aqui você já pode editar. Então, se eu já digitar aqui, ó, txt, nome, ele já me preenche, né? Eu dei um Enter aqui. Aqui eu vou colocar, deixa eu ver aqui. txt, profissão. Ok? Depois a gente aumenta ele um pouquinho mais. txt, profissão. Aqui eu vou colocar txt, idade. Opa, foi um i a mais ali. txt, idade. Tá? Então, vamos mudar a nossa label aqui. Não vamos trabalhar com o nome, vamos lá no caption, que aqui na verdade é text, né? Que no nosso VBA é caption. E aqui eu vou colocar nome. Aqui vai ser profissão. Aqui vai ser idade. Idade. E aqui é o estado civil. Estado civil. Prontinho. Eu não vou nomear hoje o meu Data Grid View, né? Mas o meu botão, eu vou deixar ele nomeado sim. Então aqui vai ser um btn cadastro ou cadastrar, tanto faz. Fica a critério de vocês aí, né? E vamos dar lá o nome para ele aqui de cadastrar. Pronto, cadastrado aqui. Legal. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou lá na minha classe útil, que está aqui, né? Dentro da minha classe útil, eu já tenho aqui
a parte do nosso System Data SQL, que ele vai fazer aqui o nosso select que ele está fazendo aqui, né? Porém, nesse momento agora, eu vou precisar fazer aí algumas alterações, né, dentro da nossa classe. Então, o que eu preciso? Eu preciso trazer para cá a minha conexão, né? Mesmo ele tendo aqui uma conexão, ele já está aqui, ó, mas eu quero mudar isso aqui, eu não quero deixar dessa forma. Então, como que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui e vou fazer um imports, né? Vou importar aí a minha outra classe. Então aqui, imports, já está ali, ó, né, o nome do meu projeto que eu tenho que trazer aqui para dentro, que é o cadastro, ponto, e aqui é a minha classe conexão, CLS conexão. Então, para não haver nenhuma redundância, não ter nenhum problema aqui, eu vou simplesmente vir para cá e vou retirar isso, né? Vai funcionar normal. Vou mostrar isso para vocês daqui a pouco que ele vai funcionar, tá? Tanto que o processo que eu vou fazer agora vai ficar com o get connection exatamente desse jeito aqui. Vamos aqui embaixo, abaixo dessa minha função, e aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um public shared aqui, é a mesma coisa, né? Então, public foi eu não preciso já dizer isso para vocês, porque eu já expliquei para vocês sobre a questão de herança, de herdar a informação. Então, function, tá ok? Então aqui vai ser a minha gera TBL, tá? Eu gosto de colocar desta forma aqui. Então a minha gera TBL vai fazer o seguinte, vai ter um byval, né? E dentro desse byval aqui, desse meu parâmetro, desse argumento para o parâmetro aqui, é string, vai retornar uma string, e no final aqui, ele vai me retornar aqui um data.datatable. Deixa eu colocar aqui o T para ele me aparecer aqui. O datatable, que nada mais é que uma tabela virtual, que é o que ele vai criar, tá? Então aqui eu vou criar algumas variáveis agora. A minha primeira variável é a minha variável de conexão, né? Eu vou até pegar ela aqui em cima, tá? Para eu não ter que digitar. Pronto, tá aqui, ó. Minha tabela de conexão já está aqui, né? Ou melhor, o meu código para conexão. Aqui eu vou fazer o seguinte, din tabela as new data.datatable, né? Datatable. Se eu quiser, eu posso colocar só datatable, não preciso colocar data, tá? Mas é um costume meu, eu acabei adquirindo esse costume e levo sempre isso. Din cmd as mysql command, tá? Ele vai receber aqui o comando, então mysql, ou melhor, perdão, não é mysql, é sql command, né? SQL command. Bom, é que eu estou trabalhando com o MySQL esses dias. Ontem eu trabalhei muito, né, com o MySQL, então a gente acaba ficando aí tão habituado com a linguagem que nós estávamos trabalhando no dia anterior ou assim por diante. Bom, aqui eu vou colocar, ele vai receber um new SQL command, tá? Dentro desse new SQL command eu preciso passar para ele os dados que ele precisa receber. Então, o primeiro que ele vai receber aqui é o meu comando SQL, vírgula, e depois eu tenho que passar para ele a minha string de conexão. Então, como vocês podem ver ali, ó, ele tem um command text. O meu command text é o meu SQL, é uma variável dentro do meu parâmetro ali, que ele vai receber a informação, né? E aqui passando para fazer toda a criação da minha combo box e também da minha data grid view, que nós vamos trabalhar ele na próxima videoaula. Agora aqui eu vou colocar a minha conexão, o meu CN, né? O meu connection aí. Bom, essa minha parte está feita. Agora eu vou dar um try aqui. O try, ele é para tratar erros, né? Igual o nosso onErrorGoTo, né? Que são todos os erros, onErrorResumeNext e assim por diante. Então o try ele vai me fazer aí
Um processo bem interessante. Bom, agora aqui eu vou trabalhar com o Garbage Collector, né? O que ele faz? Ele é o Garbage Collector, ou Collector, né? de coletar. Ele é usado para o seguinte, para fazer uma limpeza na memória do seu computador. Então, eu tenho aí alguns métodos que eu vou colocar e vou explicar os dois métodos que eu vou fazer uso aqui, né? Porque se ele estiver recebendo muita informação, essa minha função, o Garbage Coletor, ele vai fazer o processo de limpeza da memória e ele vai tirar tudo que é lixo, tudo que eu não preciso, ele vai fazer aquela limpeza para depois ele colocar novamente todo o processo dentro dele. E aí a gente faz uma nova limpeza que se houver qualquer coisas inutilizáveis lá dentro, ele vai retirar e vai limpar a memória. Isso faz com que esse processo dessa nossa função fique mais leve para receber as informações, tá ok? Então nós usamos aí o GC, tá? Já está ali, ó, ponto, e aqui eu vou usar o collect, né? Esse aqui ele faz a limpeza, tá? Esse método ele força de imediato a limpeza e aí ele faz uma finalização depois que ele tirou todo esse lixo e aí ele já deixa liberado para que o próximo processo venha e já faça toda a finalização. Então, esse método aqui já está pronto. O outro que eu vou usar, o outro GC, ele é o wait, deixa eu ver onde ele está aqui, wait for flu. Não é ele. Deixa eu pegar ele aqui. Bom, aqui, deixa eu ver aqui onde ele está. Finalizers é o último aqui. Na verdade era até o primeiro que estava ali, né? E aqui eu não reparei direito. Pronto, está aqui, ó. Feito isso, eu vou novamente usar aqui para fazer mais alguma limpeza caso tenha alguma outra sujeira lá, né? E agora eu vou fazer o seguinte com ele aqui, ó. Eu vou pegar a minha tabela, olha só, a minha tabela, e vou dizer para ele o seguinte: load, carregue, né? Carregue da onde que eu vou carregar? Então aqui eu vou dar aqui para ele um cmd, que é do meu command, ponto execute reader, né? Execute reader, que aí ele vai simplesmente trazer todas as informações para dentro da minha tabela virtual que eu estou criando, né? Para dentro do meu data table. Agora aqui é o seguinte, fiz isso, terminei, cn.close. Já fecho aqui a minha conexão. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma message box.show, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, ex.message. O ex é o exception que está aqui em cima, ó. Notem que eu tenho ele aqui, ó. Quando eu faço isso, é a exceção, né? Ele vai me trazer um erro aqui e aqui ele me traz o erro. Só que se ele me trouxer o erro, eu não vou saber, né? Então eu coloco o message aqui, né? Coloco o message, que aí ele me traz como uma mensagem, tá ok? Bom, o try já está pronto, né? Então já está tudo prontinho ali, os códigos, beleza. E agora, notem que aqui está com um traçado verdinho, né? Porque eu não dei um return. Return aqui, me retorne. O que ele precisa me retornar? Ele precisa me retornar aqui, eu preciso abrir e fechar parênteses, e aqui eu coloco uma tabela. Tabela essa que é a nossa variável que está recebendo as informações aqui, ó. Então eu quero que ele me retorne esses dados. Então ele vai fazer um processo e ele vai me retornar um data table com esses dados aqui dentro do data table. E assim ele vai me preencher as informações tanto da minha combo box, quanto da minha data grid view. Nesse caso do projeto que estamos desenvolvendo, tá ok? Agora aqui nós vamos fazer o seguinte. Eu vou vir aqui na minha FRM dados, tá? E aqui está selecionado, ó. Notem que está selecionado o meu formulário. Vou selecionar ele novamente.
vou vir aqui em propriedades, e em propriedades eu vou clicar aqui, ó, nesse raiozinho aqui, ó, tá? Quando eu clico no raiozinho, notem que ele já me deixa aqui, ó, o load, que é quando abrir o meu formulário, né? Então, um duplo clique nele aqui, né? Ele já carrega, ó, ele já carregou a ação do meu objeto. E aqui eu vou fazer o seguinte: private sub carrega combo. Vou deixar desse jeito, tá? E o que eu estou fazendo aqui? Eu acho muito bacana, né, parte da programação, fazer isso, colocar separado e depois só chamar para carregar aqui. Eu costumo muito fazer isso, principalmente a parte do projeto como nós estamos mexendo aqui, orientada a objetos, tá? Eu passei por um pequeno desvio aí no processo dessa semana passada, ou melhor, semana retrasada, né, tanto projetos aí que a gente acaba até esquecendo data, aonde o cliente chegou e falou assim: eu queria um objeto aqui, ó, ou melhor, é um botão, né? Ele falou: eu queria um botãozinho aqui que eu clicasse e ele me fizesse as consultas. Como o meu projeto estava totalmente orientado a objeto, foi de uma facilidade muito grande para fazer isso funcionar. Então, é bom, e se vocês ainda não começaram, comecem a estudar, a olhar a orientação ao objeto, porque isso é muito importante, tá? O básico eu estou mostrando para vocês aqui dentro do VBNet. Infelizmente, o VBA não é totalmente orientado a objeto, né? E aí tem as suas premissas aí que dá para você ajustar também, mas dá muitos probleminhas aí, mas resolve e é funcional, tá bom? Então agora eu tenho que fazer o seguinte: eu vou carregar a Combo Box. Eu tenho duas maneiras que eu posso carregar a minha Combo Box, tá? Eu posso fazer o código SQL aqui, como eu posso fazer o código SQL em um outro local para ele fazer toda a informação. Hoje eu vou deixar o código local. Na próxima videoaula nós vamos mudar para a gente ver como seria de outra forma para eu fazer isso, tá? Então aqui, vamos lá, dim SQL as string, e aqui eu já posso fazer isso, já posso colocar a informação aqui dentro. Olha que bacana, né? No nosso VBA, infelizmente, isso não é possível ser feito. Então aqui, eu vou lá no meu banco de dados, que eu já tenho aqui o meu select, né? Vou pegar aqui o meu select, asterisco from, e vou simplesmente trazer ele aqui para dentro, ó. Ctrl V, tá? Legal. Agora aqui, eu vou fazer o seguinte: eu preciso também aqui de um data table, né? Porque eu tenho que chamar um data table aqui para que ele me preencha as informações, e para que um pouquinho mais abaixo nós vamos ter aí algumas propriedades, né, ou métodos ali que nós vamos precisar usar ele. Então aqui eu vou fazer dim tbs. Eu posso colocar aqui um new como não, e depois eu posso deixar ele instanciado como new, mas eu sempre gosto já de fazer isso aqui, new data.datatable, né? E aqui agora eu tenho o seguinte: eu preciso fazer aqui a chamada lá da minha função que eu criei. Então o meu TB, né, que é do meu datatable, ele vai receber o gera TBL. E aqui dentro eu tenho que passar um parâmetro para ele, que é o SQL, né? Que é o meu código que ele vai receber. Só que notem que ele ficou aqui, ó, vermelhinho, né? Então eu tenho que instanciar a minha classe aqui, senão ele não irá funcionar. Então agora aqui eu vou fazer um imports, e aqui eu vou fazer o cadastro, né, que é o nome do meu projeto, ponto. E aqui eu vou trazer a classe útil, CLS útil. Pronto, olha lá, ele já desmarcou o erro aqui. Agora eu preciso fazer o seguinte: cbo estado civil ponto value member, né? O valor do membro. O valor do membro, o membro que seria os nossos registros lá,
é o nosso ID. Então aqui eu especifico o meu ID, que é o quê? É exatamente essa informação aqui, ó. É o meu campo, né? O meu cabeçalho aqui. Então ele está sendo informado aqui. Agora eu vou usar um display member. Então aqui, CBO, já posso, quando eu digito ele, ele já me aparece ali, eu já posso dar o ponto nele, que ele já preenche ali, ó, e já vai para a próxima informação. Então aqui eu vou colocar um display member, olha só, display member, né? É uma propriedade, já está aqui falando, ó, tá? E agora eu vou dar um tab nele aqui. Ele vai receber o que? Ele vai receber o estado civil. Tem que estar da mesma forma que nós colocamos lá, né? O campo, independente de maiúscula ou minúscula, tá? Ele não tem esse problema aqui não. Agora, a parte mais importante é CBO, vou dar um ponto aqui, é o nosso data source, né? É o que nós vamos trabalhar aqui, ó. O data source. O data source está aqui, que ele vai receber quem? Ele vai receber o meu data table, que é a minha tabela que eu criei. Pronto, já está aqui. Opa, é TB, eu coloquei TD. TB. Pronto. Agora, feito isso, o que eu posso fazer? Simplesmente dou um duplo clique aqui, Ctrl C, venho aqui, dou um Ctrl V e eu clico fora. Aqui o que ele está fazendo? Agora, no momento em que abrir o meu formulário dados, né, o meu FRM dados, ele vai carregar a minha combo box. Então, agora aqui eu preciso fazer o seguinte. Eu vou abrir o meu formulário principal, né? Formulário principal esse que só está com a guia arquivo. Vou clicar nele aqui, ó. Cliquei do lado e ele já me abriu, né? Mais um clique aqui, deixar para edição e aqui eu vou colocar. Ele não deixou, deixa eu aqui, agora sim. Cadastro, tá? Deixar aqui cadastro e aqui, ó, eu posso colocar outras informações. Eu vou deixar aqui para vocês verem como fica. Dados, tá? E aí vocês podem dar o nome que vocês queiram, que vocês acharem melhor. Então aqui em dados aqui, vou dar um duplo clique nele. Ele vai me abrir aqui, ó. Notem que ele abriu. Nota que também ele abriu como dados tooltip menu item, tá? Que é um menu, é um submenu do meu menu, né? E agora aqui eu vou fazer o seguinte. DIN, eu vou dar como formulário, pode colocar cadastro, vamos colocar assim. Vamos deixar como formulário mesmo. New, tá? Sempre vocês vão ter que colocar o new para chamar um outro formulário, tá? New, e aqui FRM, ele já vai me dando aqui, ó, as informações. Então FRM dados. E aqui, ó, eu vou colocar agora formulário ponto, vou colocar um S aqui, SH, que aí ele me dá show e show dialog. Um é modal e o outro não modal, tá? Eu vou entrar com mais detalhes nisso um pouco mais à frente. Mas aqui, rapidinho, o show, quando eu coloco o show, eu consigo trabalhar com esse formulário e o outro que está atrás dele. Quando eu coloco o show dialog, eu obrigo o usuário a simplesmente não fazer outra ação no formulário que está atrás, né? Ele tem que executar todas aquelas informações para depois fechar e fazer uso do outro formulário. Então eu vou usar o show dialog nesse caso aqui. Prontinho, está feito aqui. Eu vou executar o meu projeto. Né? Vamos ver se ele vai demorar mesmo, como que vai ser o nosso projeto. Bom, eu vou fazer o seguinte, né? Vou dar aí uma pequena pausa e depois eu abro novamente aí para que não demore muito tempo, não atrapalhe a videoaula. Bom, carregou aqui, né? Então vamos lá. Vamos aqui. Eu acho que é 1, 2, 3, não lembro, mas vamos lá. Vou dar aqui um entrar e vamos esperar ele carregar. Eu realmente não me recordo a senha que eu coloquei lá. É essa mesmo. Pronto, está aqui o acesso com sucesso.
Nós vamos tirar essa mensagem aqui, tá? Nós vamos habilitar o Enter também. Vamos fazer algumas outras coisas bem bacanas aqui. Dá para a gente mudar também o nosso formulário principal. Bom, eu vou vir aqui em Cadastro. Ele me abre aqui Dados. Vou clicar em Dados. E ele me abriu o formulário. Olha só. Carregando aqui todos os nossos dados lá da nossa Combo Box que está no nosso banco de dados. Bom, essa aula eu vou deixar ela do jeito que está, tá ok? A próxima videoaula nós vamos trabalhar na parte de cadastro. Não pretendo mais prolongar muito as videoaulas. Eu vejo que as videoaulas do VBNet estão ficando muito longas e na maioria das vezes eu acredito que isso atrapalha aí o estudo, né? Agora, se vocês aí que são inscritos no canal, que assistem as videoaulas aí, se vocês acharem que até 1 hora é aconselhável para se estudar, eu prolongo um pouco mais os vídeos. Caso contrário, eu vou deixar os vídeos aí com no máximo 40 minutos, tá bom? Então, vou fechar ele aqui funcionando, né? Próxima videoaula a gente vai trabalhar aí com o Insert, com o nosso Data Grid View, né? Vou fechar ele aqui, também vou fechar aqui. Bom, eu resolvi fazer aí uma brincadeira, né? E também aí uma espécie de digamos aí, de competição, né? Então, o que eu resolvi fazer é o seguinte. Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu pegar aqui. Bom, não está aqui, mas deixa eu abrir aqui. Vamos lá, deixa eu ver. Bom, eu acho que está aqui, deixa eu ver. Tá aqui. Bom, gente, isso aqui são todos clientes, tá? São projetos que eu venho desenvolvendo aí para vários clientes, né? Então ele vai abrir aqui o meu arquivo. Então deixa eu parar aqui o meu VBNet, né? O Visual Studio aqui, dar um stop nele. E eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pequena pausa aqui até carregar o meu Excel, tá ok? Está um pouco demorado mesmo, então eu vou pausar. Bom, gente, a brincadeira é o seguinte, olha só. Esse vídeo aqui, se esse vídeo chegar a 100 likes, pelo menos 100 likes, tá? Eu vou disponibilizar esse formulário aqui, ó. Notem que eu tenho aqui, ó, o menu suspenso, olha só, né? Com toda essa personalização aqui. Isso é um projeto que eu desenvolvi para um cliente, tá? Tá aqui, ó, né? E nós temos aí todos, notem que o cursor do mouse é o hand, né? Aquela mãozinha lá, ó. Tem aqui e tem até a parte de logoff aqui também, né? E aqui, ó, eu tenho também, notem que eu vou clicar aqui, ó, e olha só, ele redimensionou tudo bonitinho. Aqui eu tenho os botões, ó, notem que os botões estão aqui. Aqui embaixo eu tenho, ó, seja bem-vindo, o nome da pessoa quando ela acessa, tá? Então, chegando aí a no mínimo 100 likes, eu vou disponibilizar esse formulário aí totalmente nesse processo que está aqui, ó, tá? Para vocês aí desenvolverem os seus projetos aí, tá bom? E detalhe, tá? Se vocês notarem aqui, ó, ele tem um ícone também bem no cantinho aqui, ó. Há um ícone nele, né? Além dele ter um ícone também, né? E aí é um formulário bem agradável, né? Os clientes gostam muito de quando veem esse formulário, olham e acham que isso não é VBA. E detalhe, funcionam os botões, ó. Eu acabei de minimizar aqui o meu formulário, tá? Então, vindo aqui, ó, eu vou trazer ele de volta, ó, tá? Aqui, duplo clique, ó, ele já simplesmente ele faz o processo todo como é um formulário normal, ok? E fechando ele aqui, ó, tá ok? É esse formulário aqui que nós vamos aí, ou melhor, que eu vou disponibilizar para vocês, tá ok? Bom, então, até a nossa próxima videoaula e bons estudos!